eu queria saber sua opinião sobre esse entrevero diplomático que acabou adquirindo uma proporção importante. Muito até pouco, ali agora, uns minutos atrás, eu não tinha lido na íntegra, eu tinha lido a matéria, mas não tinha lido assim na íntegra o texto que o Mauro Vieira, que é o ministro brasileiro de Relações Exteriores, conhece, é um cara muito elegante, ele é muito diplomata no sentido total da palavra, ele é um gentleman. Ele fez um texto muito duro. Eu nunca vi o Mauro Vieira tão furioso, em que ele detona o ministro de Relações Exteriores de Israel. Ele falou que em 50 anos de carreira ele nunca viu um caso de tanta grosseria contra um presidente de um país amigo. Eu queria saber o que você acha. E depois desse discurso, o Israel voltou a atacar o Brasil, ainda com outra coisa. Olha, eu tenho uma opinião, talvez um pouco minoritária dentro da esquerda. Eu conheço profundamente esse assunto. Veja, eu vejo o seguinte: o Hamas é uma organização terrorista que oprime as mulheres, oprime os LGBTs e quer destruir o Estado de Israel. Então, nunca haverá paz com o Hamas. O Netanyahu é um fascista, corrupto, sempre boicotou a criação de um Estado palestino, né? Tentou subjugar o poder judiciário, centenas de milhares de israelenses foram às ruas em manifestações históricas e acabaram brecando essa tentativa totalitária do Netanyahu de dizer que as decisões do Supremo de lá poderiam ser revogadas pelo parlamento aqui. É mais ou menos uma linha Bolsonaro. Uma linha também Maduro, de subjugar o poder judiciário. Então, o que eu acho? Com Hamas e com Netanyahu, nunca haverá paz. O povo de Israel tem que antecipar as eleições, tirar esse fascista e colocar um democrata, né? O povo palestino tem que afastar o Hamas e colocar um governo representativo para ser o dirigente de um Estado independente e democrático, que respeite os vizinhos e também não oprima as mulheres e os LGBTs. Bom, em relação a esse imbróglio, eu sou daqueles que acham que o Lula errou. Ele não deveria ter feito a comparação com o Holocausto, de forma alguma. Agora, não significa que ele errou tudo que ele disse. Vamos combinar. O mal da fita não é o Lula. O mal da fita é o Netanyahu, que, depois de um horrível atentado terrorista, ele está destruindo uma população inteira. É como se a polícia aqui quisesse pegar um traficante numa favela e bombardeasse a favela toda. É mais ou menos isso que ele está fazendo. Eu acho que ele está cometendo crimes de guerra. Agora, o Holocausto é outra coisa. Além dos 6 milhões de judeus, o Hitler matou 4,5 milhões de outras categorias em campos de concentração. Comunistas, ciganos, gays, pessoas com deficiência. Foram mais, então, na verdade, não foram 6, foram 10,5 milhões com o conceito de raça ariana superior. Então, era uma coisa industrial para destruir várias categorias que não fossem arianos puros. Comparar uma coisa detestável, que eu considero que são crimes de guerra, com o Holocausto, foi um erro que só prejudicou a gente. Quem ganhou com esse... Veja bem, o Lula falou várias coisas com as quais eu concordo. A crítica à posição expansionista, militarista, está certíssima. Tem que parar isso logo. Parar a mortandade. O Holocausto ele errou completamente. Qual foi a consequência disso? Israel aproveitou, o Netanyahu, completamente isolado, aproveitou essa dica, engrossou o caldo de vez, que para ele interessa, ele não tem nada a perder, e criou uma situação limite. Eu concordo contigo, e concordo com o nosso chanceler, uma grosseria nunca antes vista. Por quê? Porque eles têm interesse nisso. Eles estão tão isolados, que agora eles saíram do tema que eles matam todo dia não sei quantos milhares de crianças e mulheres, e o tema agora
se é holocausto ou não é holocausto. Quer dizer, é um tema muito mais confortável para eles. Quem ganhou com isso foi o Hamas também. Estava completamente isolado, escreveu uma carta elogiando a posição do Lula, claro, tirando uma casquinha oportunista, né? E eu acho que os bolsonaristas aqui ficaram em festa. Lá na Assembleia, né, eu fui dos poucos que enfrentei eles pedindo para assinar o impeachment do Lula, essas questões todas, e também tirou o foco, porque agora o bolsovírus está com a corda no pescoço, o Xandão está dando duro nele, ele vai ter que depor, né? Ele mais 10. Então, o eixo em cima deles era o golpe, o 8 de janeiro e a PF no toque do bolsovírus. Agora, o tema deles é o holocausto. Então, vamos combinar que esse erro do Lula, no meio de um grande acerto, ele cometeu esse erro, beneficiou a quem? Ao Netanyahu, ao Hamas e ao Bolsonaro. Então, foi uma tristeza. Agora, dito isso, Israel chutou o pau da barraca, Israel não. O governo Netanyahu e realmente criou uma situação de semi-ruptura, que eu acho que não interessa para ninguém. Não interessa para ninguém. Eu acho que isso tudo é muito ruim, porque aí polariza. A turma da esquerda fica dizendo, não, Lula está 100% certo. Como ele mata gente todo dia, é holocausto. Não é. Não é. Mas não é mesmo. Eu digo isso, porque eu conheço essa situação. Eu perdi 2 tios-avós cremados em campos de concentração de Hitler, né? Eu sou um dos representantes do povo cigano. Sei do que eles passaram, né? Conheço esse assunto. Não basta dizer, então você está querendo dizer que isso é pouco. Não, o que está acontecendo hoje é muito. É um horror. É crime de guerra, tem que parar. Mas não é holocausto. 2 coisas péssimas não são obrigatoriamente iguais porque são péssimas. Então, eu acho que o Lula errou. Quem ganhou com isso, como eu disse, foi o Netanyahu, que quer radicalizar o máximo possível. Para ele, a discussão do holocausto é muito melhor do que a discussão que ele está matando gente todo dia. Então, a gente tem que dar um jeito nessa história. Agora, eu não acho que... Por exemplo, eu fui ministro do Lula. Fiz as 6 campanhas do Lula. As 3 que ele perdeu e as 3 que ele ganhou. Mas eu não acho que um bom amigo seja aquele que acha que tudo está sempre certo. Aliás, eu postei coisas sobre isso e tive o apoio, nessa posição que eu acabei de expressar aqui, do Jacques Wagner, que pensa exatamente como eu, e do Tarso Genro, que foi também ministro de várias gestões do Lula, e pensa a mesma coisa que eu. Então, eu acho que o fato de você criticar uma coisa não significa que você é contra o Lula, que está dando razão para o Netanyahu. Como eu já disse, é um fascista corrupto, tem que ser varrido rapidamente daí. Eu só concluo essa parte dizendo o seguinte: em 94, nós estivemos mais perto da paz, né? O Rabin e o Arafat ganharam um prêmio Nobel da Paz. O que aconteceu com o Arafat e com o Rabin, que eram 2 grandes dirigentes? Ambos foram assassinados por extremistas dos seus próprios povos. O Arafat foi assassinado por um palestino e o Rabin foi assassinado por um judeu ultra extremista, direitista, daqueles completamente malucos. Então, vejam como é difícil. Eu acho que um extremismo alimenta o outro. E com esses nunca haverá paz. A gente tem que ter 2 estados e, para isso, temos que tirar o Hamas e tirar o Netanyahu.